Então o cinema, ele tem a capacidade de se transportar e de percorrer toda essa amplitude entre um cinema humano, baseado na percepção natural, subjetiva, ou seja, marcada pelas coordenadas humanas da percepção, da ação e da afetividade, mas também se desdobrar até a outra tendência, outro polo, outro extremo dessa sanfona da imagem em movimento, que é um cinema que vai para além do humano, um cinema dionisíaco, um cinema que atinge o sublime. Nós vimos, né, os procedimentos da escola francesa e da escola alemã clássicas de atingir o sublime, né, o sublime matemático, no caso, ou mecânico, no caso da escola francesa, e o sublime dinâmico ou espiritualista da escola alemã, né? Atingindo aí, sejam os vastos sistemas acentrados e assubjetivos, impessoais, seja o mínimo, né, o cinema molecular, o cinema onde a imagem reduz o real à matéria luminosa, a vibração que constitui a própria matéria, uma matéria fluente, né, o fluido maquínico. Então, não é que um polo seja melhor que o outro, justamente a capacidade de combinar signos e de trabalhar signos nesses dois extremos, que também se ampliam, né, produzindo outros ritmos e outras melodias cinematográficas, é justamente a potência do cinema. A potência não é simplesmente ir para o sobre-humano e nem coincidir com o humano, é justamente se deslocar entre esses dois polos e combinar as suas tendências, os seus dois sistemas de referência. Então hoje iniciamos o estudo dos avatares da imagem em movimento, dos tipos de imagem em movimento, né? Iniciando então a classificação semiótica do Deleuze dos tipos de imagem. Ou seja, começaremos pela imagem-percepção, que é uma das faces da imagem em movimento quando ela é referida a um intervalo. Né? Quando a imagem em movimento ela se torna uma imagem especial, porque é referida a um intervalo, a especialização das faces da imagem, a face sensorial receptiva compõe a imagem-percepção. E a imagem-percepção, dentro do ponto de vista da imagem-percepção, esses dois polos, ou essas duas tendências, nós podemos começar a organizá-los como o polo subjetivo, ou seja, o polo onde há a constituição de um sujeito, de um centro perceptivo, ou seja, está do lado do cinema humano, humanista, com um ponto de vista subjetivo, onde eu tenho um centro sensório-motor, e o ponto de vista objetivo, o ponto de vista onde não há mais o ser humano, não há mais um centro perceptivo, onde a percepção, ela não é que ela é eliminada, porque a subjetividade não se confunde com a percepção, mas ela é difusa, na medida em que todas as coisas ela já contém dentro de si a percepção de si para si, ou seja, é como se a fotografia já estivesse tirada no interior das coisas. Então, quando eu dessubjetivo a imagem, ou seja, o caminho de uma percepção humana para uma percepção para além da humana, essa objetividade ela é dada por uma difusão da percepção, por uma percepção que se dissemina e que passa a se confundir com as próprias coisas, né? Ou seja, é um mundo, como o Cézanne falava em pintura, um mundo antes do humano, antes do homem, o caos irisado, né? Essa alvorada de nós mesmos, que também é o mundo depois do humano. Se pensarmos como simultaneidade do tempo, também é o mundo, o pós-humano, né? O mundo onde o humano desapareceu, as cidades desertas, os mundos pós-apocalípticos, também é justamente o alcance dessa nova objetividade que o cinema propicia. Então vamos começar pelo polo, ou pela tendência da imagem-percepção subjetiva, da percepção subjetiva. E aí, um primeiro, digamos assim, approach para a gente falar disso, uma abordagem imediata, é o que já se conhece, né, amplamente como o ponto de vista subjetivo, a câmera ponto de vista subjetivo. Ou seja, o espectador vê como se fosse um personagem, ou como se fosse um ponto específico em cena. Então, se o personagem, digamos, ele está machucado, eu vou ter
uma visão talvez turva, uma visão talvez de alguém que está prestes a desmaiar e que, portanto, começa a sofrer um pano preto, sofrer um fechamento do quadro pelo escuro, porque está desmaiando, né? Uma referência sensorial, ou um personagem que a imagem é turvada, porque está numa situação em que a visão dele é prejudicada, então veremos uma imagem turva. Essa é uma imagem subjetiva, é uma percepção subjetiva. Mas também pode ter um fator ativo, né? Por exemplo, numa dança, ou numa perseguição, ou numa corrida, nós vemos a imagem também correndo, a imagem também desenhando linhas de movimento, linhas motrizes que seguem os personagens. Então, na medida que o personagem está em movimento, está em carreira desabalada, está dançando, está, digamos, rodopiando, a imagem também vai, né, os enquadramentos e o plano também vão acompanhar esses movimentos. Não deixa de ser uma imagem subjetiva, mas ao invés de ser matizada por uma percepção, é matizada pela ação, mas é uma imagem percepção subjetiva. Ou fatores afetivos também, né? E o Deleuze cita um filme do Fellini para discutir uma percepção subjetiva determinada por fatores afetivos, que é do filme Abismo de um Sonho, de 1952, que é o shake branco, né, the white shake em inglês, que é quando a personagem vê a personagem, a mulher, ela vê um homem que ela se apaixona por esse homem, ela fica deslumbrada e ele está balançando, né, ele está fazendo um movimento pendular do balanço, e quando ela vê como ela está apaixonada, esse grau de afetividade contamina a percepção dela e cria uma percepção subjetiva, que é como se ela visse de baixo para cima um homem gigante, um homem maravilhoso, numa cena onde parece que ele está balançando em uma altura gigantesca, quando na verdade ele está rente ao solo. Novamente é um exemplo de um ponto de vista subjetivo que é uma percepção subjetiva. O Deleuze concorda com isso. O problema está justamente no lado da objetividade. Porque uma forma de colocar digamos assim, esses dois polos, essa coexistência de polos, seria dizer que se a percepção subjetiva ela é um ponto de vista atravessado por fatores perceptivos mesmo, ativos ou afetivos, no caso da percepção não subjetiva, seria a ausência desses fatores, ou seja, uma percepção que não fosse contaminada ou que não fosse adulterada pela percepção dos personagens, pelo que os personagens estão sentindo, se afetando, ou pelo que os personagens estão fazendo, ou nos movimentos nos quais eles estão engajados. Seria uma percepção desinteressada, desapaixonada, e aí se daria a objetividade. O Deleuze discorda, né? Seguindo Bergson também. Por quê? Porque aí nós estamos definindo a objetividade como o negativo da subjetividade, do subjetivo, né? A ausência de sujeito seria o quê? Seria a negação do sujeito, a falta de sujeito. É a mesma coisa que dizer, a ausência de consciência, você tem de um lado a consciência política, do outro as massas sem consciência. Você tem de um lado o partido, de outro uma espécie de multidão amorfa, que portanto é fascista porque está à deriva dos seus impulsos mais primários, né? Sempre você tem de um lado o sujeito, o que não é sujeito é inferior, é negativo, é a negação. E aqui a mesma coisa, né? De um lado haveria o sujeito, a percepção subjetiva, e do outro a percepção não subjetiva, que seria o objetivo. E aí, o Deleuze vai dizer não. Na verdade, não. Na verdade, o que se tem é que o objetivo, ele não é um não subjetivo. Ele é uma libertação do sujeito, uma libertação da percepção em relação ao centro humano subjetivo, a um personagem, a uma encarnação em cena. Ele é a capacidade de uma percepção que vai se... E esse é um procedimento difícil de cinema. Isso envolve, obviamente, criação pelos meios de cinema, uma ideia cinematográfica. A capacidade de eu conseguir dissolver os centros perceptivos e libertar essa percepção para que ela ganhe a imanência das coisas, para que ela possa, de fato, seguir na imanência bergsoniana, né? Com uma luz imanente à própria matéria. Então, ele vai dar um exemplo de um filme do Lubitsch, o mesmo exemplo que eu coloquei na última aula, que é o Não Matarás. No momento em que a câmera
ela está acompanhando um desfile militar, no filme Não Matarás, de Lubitsch, de 1932. Então ela vem seguindo na altura da perna, né, em perpendicular à marcha dos soldados, ela vem acompanhando por trás de uma fileira de espectadores a marcha militar. E aí ela chega num ponto em que um dos espectadores, que está de costas para a câmera e de frente para a marcha, ele não tem uma perna. Ele teve a perna mutilada, indicando possivelmente uma mutilação de guerra, né? E a marcha é uma marcha militar de soldados, em 1932. E aí a câmera para e começa a observar através do vazio deixado pela perna que foi aleijada. E isso é uma imagem de percepção, uma imagem de percepção que aparentemente ela não é subjetiva, porque é da própria câmera que está observando. Mas aí o que acontece? Há um corte e no plano seguinte se revela que, na verdade, esse ponto de vista é o ponto de vista subjetivo de um personagem que está atrás da pessoa mutilada, que está sentado numa cadeira de rodas. Ou seja, a câmera agora está atrás desse segundo personagem, filmando esse personagem, olhando para o buraco da perna, deixado pela perna faltando, para a marcha. Ou seja, o que era uma percepção aparentemente não subjetiva, se subjetivou no plano seguinte. O que o Deleuze mostra nisso? Olha, isso me mostra, na verdade, a capacidade do cinema de transitar numa zona de indiscernibilidade entre o subjetivo e o não subjetivo. Né? Existe um contínuo entre a subjetividade e a objetividade. O que possibilita permutações, revezamentos entre o subjetivo e o objetivo. Então, outro exemplo do Deleuze, que ele dá num filme do Albert Lewin, que é Pandora. Nesse filme, ele Então, tem um autor que é o Jean Mitre, que ele vai dizer, olha, as operações de campo e contracampo, que determinam quem vê e quem é visto, elas podem sofrer inúmeras permutações onde quem é visto passa a ver, e o quem antes via passa a ser visto. E assim sucessivamente. Ou seja, você tem uma alteração ao longo da sucessão de tipos de imagem, onde as imagens vão se transformando umas nas outras. Então a percepção é muito mais potente no cinema. Então, mesmo com a câmera imóvel, eu tenho a capacidade, a partir da montagem, mas mesmo sem a montagem, nesse caso do Lewin, de ter uma percepção dessubjetivada. Com a câmera móvel, muito mais. Né? Com a câmera móvel, muito mais. O Murnau, né, o expressionista alemão, o cineasta, em Tartufo, ele usa muitas vezes a câmera que acompanha o personagem pelas costas. Mas aí, em determinado momento, ela se desinteressa pelo personagem e passa a transitar pelo espaço. E passa a enquadrar outras coisas que o personagem não estava enquadrando. E aí pode se interessar por outro personagem e se subjetivar a partir de outro personagem e mesmo voltar àquele primeiro personagem. Né? A câmera ela tem essa capacidade de transitar pelo contínuo, uma consciência câmera, que acaba instaurando um ponto de vista próprio, que não é nem um ponto de vista objetivo e nem subjetivo, mas é a capacidade de transitar entre os dois polos. Né? Podemos pegar como exemplo mais recente o filme Boogie Nights, do Paul Thomas Anderson. O primeiro plano sequência, que é justamente quando começa fora da boate e entra na boate, é um tremendo tour de force do Paul Thomas Anderson, de uma consciência câmera que alterna diversos interesses e que formula assim um ponto de vista que é autônomo em relação aos personagens e que pode, por vezes, se confundir com um dos personagens, livrar-se deles e retomá-los em outro ponto do próprio plano sequência. Ou seja, a câmera liberta, a câmera instaura uma consciência anônima, que não está mais centrada. Jackie, how you doing?
thought we were on vacation. Listen, don't you ever stay away from my club that long again, okay? You got it. Ain't not for nothing, honey, but you are the sexiest bitch in the thank God, dude, I love you. Such a charmer. Okay, listen, I got your booth set up over there, some plans, I'm gonna send them right over. Listen, Jack, I'm ready, I'm available. You put me in a movie, okay? We're talking box office. Box office, Jack. GG. GG, listen, Jack and Amber's... E o Mitre chama isso de câmera semi-subjetiva, mas o Deleuze prefere a definição do Pasolini, do Pier Paolo Pasolini, num livro teórico. Pasolini, além de cineasta, ele também teorizou cinema. Ele escreveu um livro que é Empirismo Herege, onde ele discute as teorias do cinema e discute os próprios filmes, e onde ele fala na câmera subjetiva indireta, livre. Ou seja, se o discurso direto, ou seja, eu falo, existe alguém que fala, equivale à câmera subjetiva, o discurso direto na literatura equivale à câmera subjetiva, porque tem um eu falo, tem um ponto de vista subjetivado que determina o campo perceptivo, que equivale ao discurso direto, falar em própria pessoa, né? E aí se aplicaria toda essa parafernália de lugar de fala e tal, mas só se aplica ao discurso direto. Existe também o discurso indireto, que é falar sobre algo, é a terceira pessoa, ou seja, ele fala, ela fala sobre algo. Então, na literatura, o discurso indireto, quando se refere a algo que fala sobre os personagens, pode ser o próprio narrador, num discurso indireto, de um eu narrador, de um eu lírico. E no cinema é a câmera objetiva, né, a câmera justamente que instaura uma instância fílmica da narrativa cinematográfica. Mas o cinema é muito mais do que a narrativa, né? O cinema é matéria sinalética. O cinema ele não se esgota numa linguagem narrativa e muito menos numa linguagem em primeira pessoa subjetiva, de maneira que é absurdo querer aplicar essa parafernália, esses primarismos de lugar de fala no cinema, porque o cinema ele instaura, para além do discurso direto e indireto, um discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? O discurso indireto livre é o momento em que você tem uma voz, uma espécie de instância autônoma, interna ao que está acontecendo, interna à duração do filme, e que transita entre o subjetivo e o objetivo. Por vezes parece um narrador, por vezes é o próprio personagem. Ela é justamente um discurso que vai atravessando mundos diferentes, que vai denotando recortes temporais diferentes, como na literatura o discurso indireto livre, né? O Bakhtin, esse crítico russo, linguista russo, trabalha o discurso indireto livre a partir do romance polifônico do Dostoiévski. E o Pasolini vai trabalhar isso para o cinema, vai trabalhar isso com uma câmera subjetiva indireta, livre, que não é simplesmente o discurso indireto, porque é uma espécie de quarta pessoa do singular, ou seja, é um impessoal que fala, é uma instância fílmica que fala para além de narrador, para além do cineasta, para além do autor, para além dos próprios personagens. E na câmera subjetiva indireta livre, que é o que o Pasolini chama de cinema de poesia, nesse livro, O Empirismo Herege, de 72, você tem dois atos de subjetivação simultâneos. Você tem um ato de subjetivação que é a subjetividade centrada, ou seja, é o ponto de vista centrado, subjetivo, que vai permutando, que vai alternando, mas você tem um segundo ato de subjetivação que é objetivo, que é justamente não centrado, que é um efeito de descentramento. Então todo o discurso indireto livre, ou câmera subjetiva indireta livre, você vai ter ao mesmo tempo dois atos de subjetivação, um vai e vem, é um ser com, ou seja, os dois atos de subjetivação podem ter maiores ou menores proporções, forma-se um circuito entre os dois da imagem. É o que o Deleuze ele vai chamar de agenciamento de enunciado, né? Ou seja, pode ser um momento que o personagem vê e a câmera o vê, pensa e reflete. Ou pode ser um personagem que reflete e a câmera que está vendo. Uma câmera que se desinteressa por um personagem, se interessa por outro, e que vê, e que pode inclusive ver a própria câmera. Ou seja, existe uma infinidade, uma pletora, né, de possibilidades, de combinações desse duplo ato simultâneo de subjetivação do agenciamento de enunciado. E é aí que o
que o Deleuze vai encontrar a imagem-percepção em sua capacidade de transitar no contínuo. O Pasolini cita alguns exemplos disso, que o Deleuze encampa. Ele vai falar, por exemplo, do enquadramento insistente, ou seja, um enquadramento que precede o que acontece e que, depois do que acontece, ele continua ali. Mesmo que seja um espaço vazio ou um espaço qualquer, que ele continua enquadrando. É uma espécie de ideia fixa, de catatonia do enquadramento, que o Pasolini aponta no Antonioni, né, no cineasta italiano, na obra do Antonioni, que o Deleuze vai trabalhar também. É um exemplo. O outro seria uma alternância de objetivos, alternância de lentes. O terceiro seria o zoom obsessivo, uma espécie de zoom que vai revelando interesses outros do que os interesses dos personagens, do que a lógica de funcionamento da ação e das várias subjetivações. E vai gerando subjetivações autônomas. Também é outro exemplo que o Deleuze coloca. De qualquer forma, isso gera uma consciência de si do próprio filme, que engloba não só os personagens, como a câmera e a montagem. Tudo isso junto, formando a imagem-percepção. Então, se retornarmos ao Bergson, se fizermos agora um retorno à nossa discussão do Bergson, quando nós dividimos a imagem em movimento em dois sistemas coexistentes, um sistema da imagem que varia em relação a uma imagem especial ou privilegiada, que é centrado, porque tem um esquema sensório-motor e um centro de indeterminação, e do outro lado, um outro sistema que é a imagem em si por si, e que se relaciona com as outras imagens no regime da interação universal, ou seja, um sistema acentrado. Se pensarmos a imagem-percepção entre esses dois polos, pensando agora com Bergson, teríamos do lado do centrado, do lado onde você tem a subjetivação em centros de percepção, uma tendência cada vez mais centrada que vai levar ao quê? Ao delírio, ao sonho, à alucinação. A imagem subjetiva do personagem que está sonhando, do personagem que está delirando ou que está alucinando, ou seja, e aí o plano acompanha esse personagem. E do outro lado também temos um mergulho nas coisas, também temos uma volta à objetividade do mundo sem o humano, né, na direção da pura matéria luminosa, dessa interação molecular que vai fazer do movimento um movimento de vibração, um movimento de uma matéria que vibra, uma matéria que é feita de feixes luminosos. Então, de um lado, um sistema com movimentos relativos, porque são relativos às partes, aos conjuntos e aos centros, né, que determinam centros de referência, e do outro lado, um movimento absoluto, que é o movimento do todo, que é o movimento justamente que leva ao cinema do sublime. A imagem-percepção, ela trabalha nos dois sentidos. Aí um exemplo que o Deleuze coloca, ele começa a usar exemplos do cinema clássico francês, é o filme Variedade, ou Variété, do Albert Dupont, de 1925, onde você tem uma cena de um music hall, com trapezistas atuando ali, e aí tem um determinado momento que se dá uma imagem-percepção que é o ponto de vista subjetivo do trapezista. Ou seja, o ponto de vista daquele movimento de pêndulo no trapézio. E aí na sucessão desses movimentos, o cineasta começa a trabalhar a imagem até o ponto que os corpos sólidos, as imagens percebidas, os contornos percebidos pelo trapezista começam a se dissolver. E tudo vai se reduzindo a brilhos, a uma espécie de pontos luminosos, ou a um turbilhão de manchas, de fosforescências. E aí existe sim uma tentativa de eu fluidificar a imagem-percepção na direção de uma matéria luminosa. Um outro exemplo está num filme também do cinema francês, clássico, do Jean Epstein, que é Coração Fiel, que nós já falamos desse filme, de 1923, naquela sequência célebre do parque de diversões, onde eu tenho a multiplicação, a majoração dos movimentos, a tal ponto que há um descentramento radical da imagem-percepção. E aí a percepção entra num movimento simultâneo, numa vertigem descentrada, num descentramento onde o movimento onde eu começo a extrair do movimento a mobilidade pura, né? Eu começo a extrair uma espécie de consciência estética
do movimento puro, que é extraído dos corpos que estão em movimento. Também é um exemplo de uma percepção que se fluidifica. E a escola francesa clássica, ela é realmente uma escola em que predomina esse tipo de imagem e percepção, e onde é um investimento grande do estilo desses cineastas e da própria escola. E não à toa abunda água, né? Há uma abundância das águas nesses filmes. Há uma abundância de rios, de canais, de mares, né? E de luzes também, né? Farol, represa, portos, ou seja, ilhas. Uma série de elementos que vão compor com as águas uma variação entre o sólido e o líquido, entre uma percepção corporificada, uma percepção onde se delineiam as formas, e uma percepção fluidificada, uma percepção onde o movimento ele passa a se dar com pura mobilidade. Ao invés de corpos em movimento, coisas que estão se movendo, eu tenho a mobilidade, por exemplo, do mar, brilho sobre as ondas, ou as brumas que se destacam das águas, né, os vapores, ou a trepidação. É um movimento que é mais vibratório do que um movimento de deslocamento ou de translação. Essa é uma exigência estética do cinema clássico francês. Aí teremos vários exemplos do Epstein, Herbier, Grémillon ou do próprio Jean Renoir. O exemplo máximo para o Deleuze se dá num filme do Jean Vigo, de 1934, do cinema francês, já na fase dos anos 30, então já é um segundo momento, que é o Atalante, que é um filme talvez mais famoso do Jean Vigo, onde, ao alternar cenas na terra firme e na barcaça, num barco que vai se deslocar no Rio Sena, porque os personagens eles são transportadores, eles fazem frete fluvial de mercadorias, ao alternar entre terra firme e o regime das águas, o Jean Vigo ele desenvolve nesse filme 2 regimes de funcionamento do movimento. Ele vai usar isso em vários níveis. Ele vai usar isso no nível dos movimentos, no nível do drama, no nível da memória, né? Por exemplo, na cena do tio Jules, quando ele vai descrever um mosaico de presente simultâneo no seu quartinho ali dentro da barcaça. Ele vai desenvolver a trilha sonora também. Enfim, há aí um recorte múltiplo em vários campos em que o Jean Vigo trabalha o contraste entre terra firme e as águas a partir da imagem e percepção. E poderíamos fazer uma aula só da análise do Atalante, porque merece. É um filme, aliás, muito discutido no Brasil. O Paulo Emílio discute bastante o Jean Vigo, mas o Cahiers du Cinéma, toda uma tradição ao redor desse filme. Outros 2 filmes do Jean Vigo também apontam nesse estilo. Um filme dele que é um documentário sobre a cidade de Nice, que se chama A Propósito de Nice, onde a presença da água ela determina os retratos que ele faz da classe burguesa da cidade, dos ricos da cidade, dos grafinos e as cocotas de Nice. Mas também um filme que é mais evidente ainda isso, que é um filme sobre um campeão de natação que se chama Tares, o Rei da Água, que é de 1931, onde é um curta-metragem, onde tem várias cenas embaixo d'água e onde ele faz um estudo meticuloso do corpo dentro do fluido, ou seja, um estudo de um sólido num fluido. Vai estudar a mecânica dos fluidos, a hidrodinâmica e ao mesmo tempo a interação com o corpo sólido nadador, que encontra, né, um corpo aquático, que encontra uma espécie de Aquaman que o Jean Vigo consegue trabalhar a partir de uma série de procedimentos de estilo. Um filme de 1931. Então esses 3 filmes para o Deleuze é o ápice da escola clássica francesa quanto ao estudo da imagem-percepção. O Atalante, A Propósito de Nice e Tares, o Rei das Águas.